seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente, o podcast onde a gente fala muito sobre autismo, sobre inclusão e sobre as mais variadas nuances do autismo dentro da nossa sociedade. Hoje, a gente vai ouvir duas pessoas que trabalham dentro da Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, a AMAFA. Nós vamos conversar com a Annelise de Almeida Gajado, ela é professora atípica, professora do atendimento educacional especializado, e a Aline da Rosa, que é coordenadora da AMAFA. Olá, meninas. Olá. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que vocês estão aqui. Obrigada pela presença de vocês. Quero saber um pouquinho, né, então, sobre esse trabalho que vocês desempenham ali na AMAFA, né? Farroupilha é uma cidade do Rio Grande do Sul, para quem nos escuta de longe, né, e não conhece. É uma cidade da Serra Gaúcha. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Na verdade, nós que temos que agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa entidade e falar desse tema que é tão importante. Eu acho que hoje, quanto mais nós falar, mais fácil a gente ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, o conhecimento, ele traz isso. Então, a gente tem um enorme carinho, um agradecimento pela oportunidade. Ah, que legal. Na verdade, é isso, né? O POD, ele surgiu justamente dessa intenção da gente trazer conhecimento sobre o assunto para a sociedade no geral, né? Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente vai construindo uma sociedade diferente, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Esse falar é uma coisa que eu tenho ressignificado, né? Porque eu, como tenho o diagnóstico, em alguns momentos eu penso assim, nós estamos cansados de falar, a gente queria mais ações. Mas eu vejo, nas experiências que a gente tem tido, principalmente esse ano, em escolas, em outros locais, como é importante se falar. Sim. Porque eu vivo o autismo 24 horas, porque eu sou autista, né? Eu digo, a Aline não é, mas ela também vive 24 horas por coordenar essa entidade, porque ela não consegue ir para a casa dela assim, eu desliguei, eu não sou mais a coordenadora da AMAFA. Ela atende os funcionários, né? Ela tem que fazer as adaptações para mim, para as outras mais duas colegas que nós temos agora com diagnóstico e todas as famílias. Então, ela também vive isso 24 horas. E muitas vezes eu queria que as pessoas também pensassem assim. Eu digo, não é assim. É só quem está inserido nesse mundo que vai, de certa forma, vivenciar isso e entender. Então, por isso que esse falar e falar é tão importante. Muito obrigada. Mas é bem isso também. Eu também vivo o autismo 24 horas, porque as pessoas podem pensar assim, mas tu é advogada, tu sai do escritório. Não, a gente não sai, porque tem sempre alguém chamando, tem sempre alguma demanda. Ainda que não esteja falando necessariamente com alguém, mas eu estou aqui pensando em algum processo, eu estou pensando na história que eu ouvi naquele dia. Então, é impossível a gente não viver, né, o autismo 24 horas por dia. E é interessante isso que tu falou, porque eu vejo isso assim, nas minhas relações, né, com os meus amigos, com as pessoas. Porque, às vezes, eu fico assim, será que eu estou muito chata, né? Porque eu só falo disso, né? Mas é que não adianta. As pessoas têm que saber, as pessoas têm que ouvir, né? Então, existe uma bolha que a gente fala que é a bolha do autismo, que é quem vive o autismo 24 horas, como a gente. Mas a gente precisa trazer esse assunto para o resto das pessoas, né? E eu fico tão feliz quando eu vejo... Esses dias eu encontrei uma amiga que não tem filho atípico, e não é, assim, uma amiga com quem eu falo sempre, né? Encontrei ela num evento e ela disse, eu tô amando o teu podcast e tal. E eu disse, tu assiste? Porque eu nunca pensei que ela assistiria, né? Por ela não estar envolvida. E ela disse, claro, eu assisto. A minha filha não é autista, mas ela vai para a escola. Na escola tem colegas que são autistas, né? No meu condomínio tem crianças autistas, então eu também preciso entender. Eu achei aquilo muito bacana, né? E eu acho importante essa questão da bolha, né? Porque eu sempre digo assim, eu vivia na bolha da inclusão. Achar que todo mundo incluía, como que uma pessoa se dá o direito de não incluir, né, de não aceitar, seja na escola, seja nos outros espaços. E o autismo também tem isso. Quando vai vivenciar ele, que tu vai perceber, e tu, no teu caso, na tua profissão, tu percebe assim, quantas desigualdades tem. O quanto assim, a gente precisa lutar para que direitos sejam, né, exercidos, porque assim, eu tenho o direito a usar atendimento prioritário por causa de um cordão, mas quantas vezes eu me deparei em situações, e para mim a fila é uma coisa que me incomoda muito, né? Ou uma sobrecarga, e eu precisei exercer esse direito, tinham pessoas que não eram, o local dela não estavam ali, daí tu entra naquele desconforto, já aconteceu em companhia aérea, de ir lá, tem que dizer assim, olha, tem pessoas que são na fila que provavelmente não são atendimento prioritário, daí a pessoa tem que dizer, quem não é prioritário vai para outra fila, e a maioria foi.
Num caso, assim, tinha 10 pessoas, ficou eu e uma mulher que estava grávida. Daí cheguei no aeroporto de Florianópolis, uma questão de cancelamento de voo, tinha uma sala sensorial. Não deixavam acessar a sala, porque só podia, por causa do embarque, eu só podia entrar 2 horas antes. Eu digo, mas como assim? Daí tudo tu tem que brigar. E daí a pessoa, né, eles olham para mim, tu não tem cara de autista, porque tu fala, porque tu é inteligente, então tu tem o diagnóstico sempre sendo invalidado e tem que lutar para aquele direito ser exercido. E quem não tem conhecimento disso, como fica? Eu vejo, e ainda mais eu, né? Porque eu tô ali justamente lutando pelos direitos. É exatamente isso que tu fala, assim, é uma luta, né? Tem uma frase que fala, né, que quando sai o diagnóstico, tu vai do luto para luta, né? Porque é isso, é lutar para tu ter acesso a um LOAS, é lutar para tu ter um tratamento, é lutar para ter uma fila preferencial, é lutar por absolutamente tudo, né? São famílias lutando para poder botar os seus filhos nas escolas. É uma luta o tempo inteiro. Diária, né? Diária. Em todos os aspectos da vida, né? E a gente vai vendo isso, assim, a gente acaba falando muito da questão do autismo para crianças. E eu gosto muito quando a gente conversa aqui com autistas adultos, porque a gente consegue ver o ponto de vista deles, né? O que eles passam, né? O adulto, porque eu, por exemplo, no escritório, basicamente, eu atendo crianças, né? Então, eu atendo pais, né? Lutando por algo para os seus filhos. Então, a gente tem essa rotina de falar muito de criança, né? E é muito bacana a gente poder ouvir a sensação e o sentimento de um autista adulto, né? Eu acho que, assim, essa coisa tem que estar bem clara, né? Os autistas, as crianças crescem. Sim, e vão se tornar adolescentes, adultos, jovens, e vão passar por todas as fases, né? Todo autista que foi diagnosticado tardiamente, não tem como não pensar, assim, o que seria da minha vida se eu tivesse sido diagnosticada cedo e se as intervenções tivessem sido feitas. Só que também o direito está colocando assim, que todo mundo tem direito e consegue ter as intervenções necessárias, as adaptações. E não é assim, eu digo, o diagnóstico, ele me deu vida. E eu só consegui ser diagnosticada porque eu fui trabalhar na MAFA, que é essa entidade. Se pegar o meu histórico, eu com uma criança com 11 anos tentei me suicidar 3 vezes. E na época se fez o quê? Se levou para um centro espírita. Porque não tinha conhecimento sobre isso, não tinha. E era o que meus pais acharam, sempre justificar alguma coisa sobrenatural, né? Isso é uma questão cultural, de uma coisa sobrenatural. Ou a criança não dorme, põe a tesoura. Eu tenho respeito, são crenças, tudo. Mas, assim, tem algo por trás. E as pessoas vão procurando razões e, muitas vezes, assim, isso se perde. Porque eu lembro que a colocação do centro espírita foi ela machucou uma escrava na outra vida. E isso ficou ruminando na minha cabeça por 40 anos. Eu digo que escrava, você nunca tinha escrava. E eu chegava nas conversas de família e perguntava, alguém já teve escravo? Como que é isso? Então, o diagnóstico, ele fez eu entender várias coisas. Eu digo, eu não quero ressignificar o passado, sabe? De certa forma, ele tem que ficar lá, porque seriam muitas feridas, muitas dores. Mas eu estava comentando com as meninas hoje que eu lembro da primeira menina que eu aprendi a imitar, que era uma vizinha. Porque diziam assim, por que tu não é que nem ela? Então, é uma alta habilidade essa questão da camuflagem, de buscar. E a mulher sempre esperado muita coisa dela. E nunca é o suficiente o que a gente oferece para a sociedade. Então, a minha mãe, de certa forma, ela percebia algumas coisas no meu desenvolvimento, só que não tinha explicação para isso. E quando eu cheguei na MAFA, eu fui estudar sobre autismo para depois ser diagnosticada. Até quando eu cheguei para a Aline, para o diagnóstico, a Aline assim, acho que ela pode falar um pouquinho sobre isso, assim, agora eu entendo algumas atitudes tuas. Para ela ficou tão claro. Então, é isso. Então, assim, mas eu tive que voltar para uma entidade porque eu sofri assédio moral no meu local de trabalho, sendo professora há 15 anos lá. Porque perguntaram de que lado que eu ia ficar agora. Sim. Tem lado? Sim. Conta um pouquinho, então, para nós de como é que foi isso, como é que era. Porque tu já estava trabalhando na MAFA há alguns anos. Eu comecei em 2017, no final da pandemia eu saí, e depois eu retornei o ano passado, em 2024. E quando que tu foi diagnosticada? Dia 10 de novembro de 2023, com 52 anos e 1 dia. Conta um pouquinho para nós, então, como era conviver com ela e quais foram os entendimentos que tu teve ali depois. Pode ser sincero. É hora de falar tudo. Agora. Então, na MAFA, além da Anne, a gente tem mais 2 funcionárias que têm o diagnóstico. E é muito importante eu ter essas 3 funcionárias, porque é elas que muitas vezes fazem
descrevem certas situações pelo olhar deles. Porque muitas vezes eu não entendo alguma coisa ou algum colega, mas eles vão lá e me dizem, quem sabe olhamos nesta fase e tá certo. Então, com a Anne e com as outras meninas, que também tem uma que recentemente teve o diagnóstico, tinha atitudes que diferenciavam dos outros colegas, pelo senso de justiça. Né? Até a saída da Anne foi por um senso de justiça dela não achar um comportamento meu correto. E quando ela teve, então, o diagnóstico, ela disse... E ela me ligou dizendo, olha, Aline, eu tenho o diagnóstico. Eu disse, eu entendo agora por que você saiu naquele momento. E por que você tinha certas atitudes. E muitas pessoas não entendem, e até mesmo é um trabalho diário que eu tenho com a equipe de trabalho. Porque quando se tem um diagnóstico, quando você já conhece a pessoa, você fica pensando, mas será? Será que é autista? E eu entendo o que é ter um diagnóstico, porque elas tiveram muitos prejuízos, e eu consigo enxergar. E eu acho que é isso que a gente tem que falar, que é entender os prejuízos que essa pessoa tem. Não tem benefício nenhum ter um diagnóstico. Ninguém gostaria de ter um diagnóstico, mas quando se tem, elas entendem o que acontece. Por que quando se acha que algo não é justo, e talvez seja justo para elas, mas eu tenho que fazer uma adaptação. Então, como empresa e como a MAFA, por trabalhar com 120 pessoas com TEA e 3 funcionários, eu acho que a gente tem um privilégio de poder aprender diariamente, de eu poder aprender quando eu não conheço a situação, elas poderem me dizer, mas vai por esse lado, vamos pensar nisso. E algo que eu queria trazer de um exemplo clássico. Tinha um dos nossos alunos que eles se desorganizavam a passar numa porta. E a gente tem 3 portas. E eu penso, por que naquela porta ele entra em crise? Então, a gente teve também uma voluntária que tem o diagnóstico, né? E um dia ela me disse assim, Aline, eu acho que é a claridade. Porque quando vocês passam com ele rapidamente, ele fica cego. Isso acontece comigo. E ali em diante, a gente foi dando a pausa para ele. Realmente, era claridade. Onde ele estava era mais escuro e aonde a gente passava era mais claro. E como que talvez eu iria saber se eu não tivesse essas pessoas com o diagnóstico dentro da entidade? Então, hoje... eu digo que é um privilégio de poder aprender com eles, porque parece clichê, mas quando a gente diz que o amor verdadeiro tem na MAFA, tem mesmo. Porque lá a gente aprende o real, a verdade, não tem invenção com eles. E o que é justo, eles lutam por essa justiça. Então, isso que é o importante. Sim, que legal. E é isso mesmo, assim, eu acho que a gente vive em constante aprendizado, né? Eu acho que o autismo, ele traz muito isso, assim, a gente tá todo dia aprendendo, porque não existe um roteiro, né? Não existe uma receita ali que a gente segue, né? É vivendo ele todos os dias para a gente entender, então, o que é de fato. O que te fez buscar esse diagnóstico? O que tu passou a perceber e te fazer pensar que tu poderia estar dentro do espectro? A partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei assim a buscar, como se fosse a questão do autoconhecimento, né? E observar algumas situações. Então, assim, eu sou uma criança que eu nasci com distúrbio do sono. E 87% dos autistas vão ter. Tem uma situação que tinha uma cuidadora que me dava Novalgina para dormir. Com ela, eu dormia, com meus pais, não. Então, uma criança que teve um pouco de atraso de fala, mas daí levaram para conviver com os primos, daí começou. E eu lembro que com 4 anos eu estava numa sala de aula em São Leopoldo, que a minha tia era professora, falando todas as letras do alfabeto e algumas coisas. E a educação infantil foi muito bom. Mas quando eu cheguei na 1ª série, até a 5ª série, eu tenho um apagão. Eu lembro pouquíssima coisa. E eu fui uma criança que sempre pegou o coração, sempre tive dificuldade na escola. Com os 11 anos, que foi depois que eu cheguei na escola, que eu tive as 3 tentativas de suicídio. E persisti, assim. Eu sempre fui pegar a recuperação, eu digo que tinha que ficar até o final. Eu nunca me sentia bem, assim, me sentia diferente das outras meninas, né? Enquanto a minha mãe me colocava em aula de dança, eu sempre fui muito descoordenada. Isso me fazia muito mal, porque eu era sempre aquela que ia para o lado errado. Fui debutei em 5 clubes, mas não era uma coisa que eu queria estar ali. É como se eu fosse uma narradora, assim, eram os personagens que eu ia colocando. Eu já tinha tanto conflitos com ela, que eu digo assim, eu vou desagradar ela mais uma vez, porque o autista, ele vive se sentindo inadequado. Sempre. E não precisa ninguém dizer as limitações. E tu percebe, até para a dificuldade de identificar essas pistas sociais, e como as pessoas caem muito em contradição, e eu tenho uma habilidade de perceber isso. Como é que tu fala uma coisa, agora tu está falando outra depois?
Isso é muito conflituoso para a gente. Então, tu vai gerando uma sobrecarga. E daí, assim, ó, eu casei para sair de casa. E eu digo assim, ó, desculpa, meu marido não vai estar ouvindo, mas assim, ó, foi o primeiro que pediu. Porque seguiu os ritos que a minha mãe dizia que tinha que ser. Namorar, noivar, casar. E ali eu pensei, que personagem eu vou viver? Dessa forma, né? Para poder sustentar essa relação. E fui olhando assim, modelos, aquilo que eu achava que era o ideal de uma esposa. Só que eu fui sofrendo cada vez mais com isso. Mas tu acha que isso é normal? Que é assim que as pessoas sentem, que é assim que as pessoas passam. Eu tive 3 perdas gestacionais. Daí, chegou uma hora que eu não aguentava, eu falei para o meu ex-marido assim, tu quer se separar? Ele assim, eu não sei. Eu digo, estou indo embora. Peguei uma mala e saí de casa. E daí comecei a refazer toda a minha vida profissional. Daí foquei na vida profissional. Depois passei nos concursos, mas assim, não consegui mais ter relações afetivas, coisas muito frias. Daí, a mulher tem que ser assim. Eu digo, então eu tenho que olhar, aquela mulher tem que ser assim, o comportamento. E não entender como alguma criança, assim, eu olhava para a Aline e eu pensava assim, como que ela consegue fazer tanta coisa? Administrar tantos papéis e fazer bem. Que para mim eu vejo uma leveza nela fazendo isso. E para mim é tudo muito dificultuoso. Ou eu tenho que fazer uma coisa, então assim, se eu era mulher dele, eu tinha que ser mulher dele, eu tinha que fazer muito bem. Eu ia fazer tudo que era esperado de uma mulher. Mas nunca estava bom. E as histórias de família, porque era braba, porque era difícil, é sempre braba, braba. Quando eu casei, eu resolvi ser a pessoa boazinha. Não, então vou aceitar tudo. E também não deu certo. Até que chegou um momento que eu digo, deu. Não aguento mais isso. Daí que no congresso, esse em Porto Alegre, Educação Inclusiva, eu conheci uma advogada diagnosticada tardiamente e ali foi a referência da doutora Fabiana Ilazamunhal. E eu escrevi para ela e falei assim, eu preciso saber o que é isso. Se é um transtorno, se são traumas, o que eu tenho? Porque eu me sinto totalmente inadequada, né? Eu vivo assim, cada vez mais em sofrimento e com a menopausa isso piorou, porque tudo ficou mais intenso. E eu digo, se eu não tivesse tido o diagnóstico, eu não estaria viva hoje. Porque a ideação suicida é muito forte para a gente. Mesmo diagnosticada, agora sabendo, eu tenho momentos que eu tenho esse pensamento. Mas eu fui buscando formas de me regular. E hoje eu entendo que esse pensamento é uma coisa que eu vou carregar. Eu acho que isso é o que a gente tem que falar, porque talvez muitas mulheres possam ouvir a tua história e estarem sentindo a mesma coisa, né? Eu acho que essa é a importância de falar. Às vezes a gente pensa assim, mas as pessoas se expõem, né? De contar as suas fragilidades. Não é simples chegar aqui e mostrar a sua vulnerabilidade, Exatamente. né? Mas eu penso que é uma forma de repente, a gente conseguir ajudar outras pessoas. E eu acho que esse é o propósito maior que a gente tem aqui na vida, né? Que é ajudar o próximo. E então... é isso. Porque a Aline sabe, todas as palestras que eu tenho feito, né, em momentos assim, todas vem uma mulher conversar comigo. Ou porque foi diagnosticada há pouco tempo, ou porque se identificou. E a questão do uso, né, do cordão. Quando eu tive diagnóstico, uma pessoa falou para mim assim, tu vai andar sempre com esse cordão agora? Eu digo, sim. E por que eu ando com o cordão? Também para outras mulheres verem assim, olha, outras pessoas verem que autismo não tem cara. Né? E quantas vezes aconteceu, eu estava numa situação numa farmácia, vinha uma mulher conversar comigo assim, como é que tu foi diagnosticada? Como é que foi esse processo? Então é isso, é esse o propósito que eu encontrei. E na Amafa, porque como eu passei uma situação de trabalho muito difícil, e para mim foi muito ruim, porque eu nunca imaginei porque a doutora Fabiana chegou, você quer o laudo? Você vai fazer a septeia? Porque é um direito meu também, né? Ter esse laudo ou expor. Eu nunca imaginei que eu fosse sofrer capacitismo no trabalho, que eu passasse por situações de assédio. E eu sofri. Daí eu liguei para a Aline desesperada. Eu digo assim, olha, lembra aquela vez que eu saí braba daqui, que eu saí porta fora e disse para ela, eu preciso tomar um café e caminhar? Que caminhar é a minha forma de regulação? Né? Eu quero voltar. Porque um dia eu fui lá, ela falou assim, tu pode voltar, mas eu achei que era voltar para visitar. Né? Eu digo assim, será que ela quer que eu volte para visitar ou ela aceita que eu volte para trabalhar? E daí eu digo, Aline, aconteceu isso comigo. Ela assim, Anne, volta. Daí eu entendi. E ela fez, e tem feito, ela e a equipe técnica, todo o processo de adaptação, para que eu me sinta cada vez melhor lá. E eu tenho pedido ajuda, que é muito difícil para mim, porque eu sempre tive que fazer tudo sozinha. Eu digo, eu sou uma sobrevivente. E é muito difícil. E eu peço ajuda, e ela entende. Sim, isso é muito importante. Eu acho que
ter esse apoio, né, do próximo é muito importante, né, em toda essa trajetória, né? Exatamente. A Mafa hoje tem 22 anos. E o trabalho que a gente faz é muito diferente do que era do passado. E o que você traz de trazer a informação e o conhecimento, ele é diário. E eu nunca vou me esquecer que antes da pandemia, a gente fez uma capacitação e o profissional, a gente é apaixonado por ele, assim, e ele trouxe para nós os 14 sinais do autismo. E a gente achou, nossa, agora a gente vamos, né, poder falar para as pessoas dos 14 sinais. Não sei se deu 2 meses, já se tinha 100 sinais do autismo. Então, isso é algo que a gente tem que ser falado, que tem que ser comentado, porque se você não tem hoje alguém que você conheça próximo, talvez você vai ter. Porque a Mafa atende 120, entre elas crianças, adolescentes e adultos, e 62 pessoas na fila de espera. Para Farroupilha, que não é uma cidade grande, imagina quanto que tem aqui em Porto Alegre. E na Mafa o atendimento ele é muito bacana, porque começa dos 3 aninhos e vai aos 59 anos. Com os 3 aninhos a gente tem um atendimento educacional especializado, que não é alfabetizar, mas sim é preparar para que essa criança, esse adolescente esteja na escola, nos espaços, que dê um conforto para essa família. Dentro disso também a gente tem a ecoterapia e a natação, que é para trabalhar essa questão da socialização, do comportamento, da comunicação. E o nosso adulto, a gente tem 2 viés, e que um é novidade e que está sendo muito importante, que é o mercado de trabalho. A gente prepara eles desde uma entrevista, desde uma situação, que às vezes você vai chegar no trabalho e você é contratado para cortar. Mas terminou o corte, você vai ter que, de repente, fazer uma outra atividade. Para eles é muito difícil fazer essa troca. E isso a gente trabalha com eles, que o gestor, o chefe deles, vai fazer as mudanças e que tem que ter essa aceitação, mesmo a gente não gostando. É assim que é o trabalho. E tem aqueles adultos que não conseguem ser inseridos no mercado de trabalho, que então é o trabalho de quê? Da autonomia, independência, porque o maior medo desses pais é o dia que eles se vão. Com quem ficam esses adultos? Alguns são filhos únicos, alguns não têm família extensiva ou uma rede de apoio. Então, a gente faz todo esse trabalho. E é um sonho, né, para a entidade, um deles, é fazer uma moradia assistida, para que esses adultos que percam suas famílias, eles ficam conosco. Porque eu tenho alguns que estão há 17 anos. Em 17 anos, a gente conseguiu muitas coisas. Eles têm dificuldades ainda? Tem. Mas o que a gente conseguiu ver eles socializando, ver eles sorrindo, talvez se eles percam seus familiares e vão para uma clínica, talvez eles tenham que fazer uso de medicação por não saber, e a gente não gostaria que chegasse nesse patamar. Então, a gente tem um trabalho muito legal. Dentro disso também a gente tem algumas parcerias, né, com a questão de música, parceria com uma faculdade que vai, então, os alunos de fisioterapia. E esse atendimento trouxe qualidade de vida para muitos adultos. Que às vezes a gente vê um andar e pensa, é por causa do TEA, ou porque recebeu o diagnóstico tardio, e não, era questão de fisioterapia. Tem um caso que ele arrastava, caminhava com dificuldade, caía, e hoje a gente tem que fechar as portas porque ele foge de nós. Então, isso é uma qualidade de vida para suas famílias e para ele. Então, é um trabalho que é muito bonito. É um trabalho, hoje a gente tem 40 funcionários para fazer esse atendimento, até a merendeira, ela tem que saber o que cada um come. Porque, às vezes, aquele alimento não é para todos. Tem alguns que comem, por causa da seletividade alimentar, comem só um determinado alimento. Com a nossa Nutri, hoje a gente já tem, quando ela faz um lanche, ela consegue, com a grande maioria, comam aquele lanche. Não precisa fazer mais tantas adaptações, mas isso foi um trabalho em conjunto que foi realizado. Tem a pessoa que vai estar lá no banheiro para controlar até a questão das meninas da menstruação. Como usar o absorvente, porque tem muitas que acabam regredindo quando começam a usar o absorvente por causa da menstruação. Pensam que é fralda, então tem que fazer todo um trabalho. Questão quando elas não menstruam, a gente já fica com o sinal alerta, porque algumas não tem como descrever o que está acontecendo, a gente tem muito medo de abusos, então é todo um cuidado, medicação. Está com um comportamento diferente, já fizemos contato com a família, às vezes a família relata, eu não consegui comprar a medicação, então a gente vê que aquele comportamento está diferente, então é um trabalho muito bacana. Além de ter tanta psicóloga e assistente social, que são diretamente para trabalhar com questões familiares. E ali é um trabalho importante, porque se a família está bem, seus filhos estão bem.
Então, a gente faz desde o encaminhamento ao UBS, acompanhamento no hospital quando tem crise, acompanhamento para benefício, BPC Loas. Então, todo esse encaminhamento é a minha equipe técnica que faz. Porque eu preciso que aquelas muitos são mães solo estejam bem para receber seus filhos. Porque nada adianta fazer um trabalho legal na MAFA e eles chegarem em casa e terem um espaço conturbado, com brigas. Isso eu vou acabar perdendo um atendimento. E é muito importante a gente ver essa questão do bem-estar de quem cuida, né? Porque cuidar de quem cuida é uma situação que às vezes é negligenciada, a gente não vê por aí, né? Uma preocupação, né, do governo, enfim, de prestar essa assistência aos familiares que cuidam, né? Porque realmente é uma demanda difícil, é uma demanda estressante. Eu li um estudo que dizia que o nível de estresse de uma mãe atípica é idêntico a de um soldado em guerra. Então, a gente está falando de algo muito sério, né? E o quão importante é, então, ter esse olhar para os pais, né? Para as mães, na sua maioria, porque a maioria é mãe solo, sim, né? Isso. Então, a gente fala de mães, né? Os pais aí, desculpa, mas... A realidade, 78% abandono até os 5 anos. Como eles vão embora, então eles acabam ficando meio... Mas que bom que tem os que ficam, né? Importante isso que tu falou também, no sentido desse atendimento já ao adolescente, porque se fala muito da intervenção precoce, se fala muito de neuroplasticidade da criança, mas é importante a gente falar que a neuroplasticidade ela é pela vida toda. Então, a capacidade de aprender, ela é pela vida toda. Obviamente, aquela criança pequena, ela responde aos estímulos de uma forma mais rápida, mas essa capacidade de aprendizado, ela é sempre, né? Então, é importante a gente falar também de prestar esse atendimento a adolescentes e a adultos, né? E o adolescente tem um trabalho muito bacana, porque a gente consegue trabalhar com eles as emoções, os seus sentimentos. Muitas vezes, quando tem a questão de alguma ação e ele ir bater, às vezes ele está só com raiva. É a forma dele expressar, ele bateu. E isso a gente tem que trabalhar, que quando a gente está com raiva, tem outras formas da gente dizer que está com raiva ou que não está gostando da situação. Então, é todo um trabalho. Hoje, a gente tem um grande número de adolescentes e esse trabalho, antes deles irem para a turma do mercado de trabalho, tem todo um trabalho para que entenda seu sentimento, muda seu corpo. E o corpo deles também fala. Então, a gente trabalha todas as situações que vêm aparecendo. Muitas vezes a atividade não é nem fazer uma atividade, é sentar e conversar, dizer, olha, o que aconteceu no final de semana? Eu não gostei disso, disso, disso. Então, o que você não gostou disso? Porque isso você estava com esse sentimento. Esse, quando você ganhou um presente, é um outro tipo de sentimento. Mas quando você é repreendido pelo pai e a mãe, é um outro sentimento. Isso está tudo normal, a gente também sente. Dizer que está tudo certo. O autista, e é o que a Anne traz muito a questão, é que sempre, e a gente tem principalmente na questão do adolescente e do adulto, estão sempre pedindo desculpa para tudo. Sempre está errado. Eles fazem a pergunta e você faz uma outra reflexão. Desculpa de eu ter perguntado. Porque para eles está sempre errado. E isso a gente tem que dizer que eles não estão errados. Que eles podem perguntar e que está tudo bem errar. A gente também faz perguntas que não é adequada e está tudo certo. Sim. É muito, muito legal, assim. Anne, então, conta um pouquinho pra gente do teu trabalho, né? Do que tu desempenha, então, ali como professora do atendimento educacional. Acho que é bem interessante, assim, que o AE, né, nas escolas, ele serve como um serviço de interlocução, né? Só que alguns municípios, eles acabam fazendo que isso se torne reforço de aprendizagem. E é uma briga constante minha e vai continuar sendo, de certa forma. AE não é reforço de aprendizagem. É para atender essas pessoas com deficiência ou com outros laudos que sejam, mas assim, então o que é? Essa interlocução, né, entre a sala do AE com o professor, a professora regente ali e a criança, de elaborar estratégias. Nas escolas, isso fica muito limitado a isso. Eu acredito assim que ali na MAFA, então eu consigo exercer melhor da forma que eu penso, né? Eu vou pegar um exemplo assim de uma criança que 8 anos, comportamento agressivo, e essa criança, tu via que ela estava em sofrimento, e foram tentadas várias coisas e nada assim surgiu o efeito que a gente gostaria. E também, como eu também estou no espectro, ao mesmo tempo assim eu consigo olhar, eu sofro com aquilo, de ver ela assim. Mas assim, sempre que eu vou fazer, eu vou procurar estudar, procurar como que eu posso trabalhar com ela. E uma das coisas que eu observei, que a zona de conforto do social dela
ela não gostaria que invadisse. É aquilo, né? Eu cheguei aqui, a gente se cumprimentou, a gente se deu um abraço. Eu sei, assim, eu posso em alguns momentos não gostar, mas eu sei que eu preciso fazer isso. Ela não. Quando passava alguém próximo desse raio aqui das mãos, ela agarrava, ela beliscava, batia. Eu digo assim, quem sabe a gente vai respeitar esse espaço dela. E eu era uma pessoa nova na situação dela. Daí ela mesma escolheu uma classe que era no canto, né? Mas ela não estava afastada, mas ali ela sentiu segurança. E aos poucos eu fui chegando. E tanto assim que ela dá um sinal para mim. Agora, depois de todo um trabalho. Claro que o primeiro dia eu cheguei em casa toda machucada também, né? Até que eu percebi assim, opa, eu estou avançando um sinal que não pode. Ela diz agora, pega, que é onde eu posso tocar. Né? E eu tenho respeitado isso e a gente está conseguindo inserir ela com os outros colegas, com os outros profissionais. Só que, assim, eu observar o que antecedeu ali, o que aconteceu e respeitar. Por que eu vou obrigar que essa criança goste de mim? Talvez ela não forme o vínculo comigo. Talvez ela forme um vínculo com outra pessoa. E está tudo bem. Eu lembro quando eu fui para a MAFA na primeira vez, eu fui contar uma história e ninguém me olhava. Né? E eu assim, como assim? Ninguém me olha. Eu gosto de ser o centro das atenções. Mas eu percebi assim, que eles podiam não estar me olhando. Tinha um numa barraca, tinha um outro lugar. E depois eles mostravam sinais que eles tinham entendido essa história. Eu lembro que quando eu estava lá outra vez, eu aprendi que eu ia ter que ter paciência. E ali eu comecei a ter paciência comigo. Porque eu me cobrava muito. E é isso que a Aline falou assim, a gente se sente sempre inadequado. Na escola, o primeiro elogio que eu recebi foi no ensino médio. Depois que eu fiz uma redação. Que a professora me elogiou. Eu digo, opa, precisou chegar ao ensino médio para alguém te olhar. Essa habilidade que eu tenho de falar, isso também, de certa forma, desde pequena, mas foi trabalhada na escola. Uma pessoa me colocou para palestrar desde cedo. Então, para mim, isso aqui é muito tranquilo. Eu posso ficar dias falando contigo sobre isso. Mas é uma alta habilidade. Mas eu sempre digo, e aquela criança, né, que não fala, que não consegue? Eu sempre uso nas palestras um exemplo. Sem usar a escrita, a fala, gestos e apontamentos, me diga a sua comida preferida. Então, quem não fala tem muito a dizer. A criança que começou a se bater, né? Tá, por que ela está se batendo? Ela está se agredindo. O que ela está mostrando com isso? Então, esse olhar de observar e começar a intervir e ver e também falar com os profissionais que estão perto que primeiro eu tenho que criar esse vínculo com essa criança. E pode ser comigo, pode ser com a profissional que está ao meu lado. E depois eu vou conseguir muita coisa dela. Eu tenho um vínculo com a Aline forte. Então, a Aline consegue muita coisa comigo. E talvez, assim, em algum momento ela vai saber a forma de me falar, Anne, isso não está legal. Ou ela vai dar um recado de, opa, isso serve para mim. Muitas vezes não serve para mim, mas eu vou capturar também, porque assim, um dia ela falou assim, que tinha que arrumar os armários. Eu já fui bem feliz, vai arrumar meus armários. Depois a minha colega assim, aquele recado tinha nome CPF. Eu digo, agora eu já arrumei os meus de novo. Então, são essas situações que a gente passa ali. Esse cuidado da MAFA é tão especial que acho que faz 1 ano ou 2 anos, agora me perdi um pouco no tempo ali, que nós tivemos uma criança que morreu afogada na piscina do vizinho. E essa mãe continua indo lá. Porque ela precisa desse cuidado, desse amor. Então, essa criança faleceu e o cuidado delas não cessou ali. Então, eu acho que a Aline pode falar que são situações que a gente não está preparado, mas a gente teve mais de um caso, né, de alunos nossos, por um menino que se engasgou, teve um processo, esse menino se afogou. Então, e também a gente tem que lidar com isso. E que essas famílias, elas voltam lá. E se elas voltam, é para que elas se sentiram bem e se sentiram acolhidas. A perca, ela sempre é difícil, né? Mas quando é o nosso aluno, que muitas vezes são situações que não tem uma explicação. Esse menino que morreu afogado foi da questão de não ter a noção do perigo. Ele só caiu na piscina e não deu tempo de fazer. Então, é difícil. Mas essas famílias, elas perderam seus filhos, mas elas continuam parte da MAFA. Então, a gente perdeu um por afogamento, um porque foi de engasgo, a gente perdeu um por a questão de situações respiratórias. E essas 3 famílias ainda continuam tendo contato conosco.
Além também não da perca, mas essas pessoas que estão na fila de espera, a gente também, a equipe técnica, dá esse suporte. Porque quando a família chega lá para colocar o seu filho, já é um pedido de socorro. Já está no limite muitas vezes. E se eu dizer para ela que eu não tenho a vaga, que eu não posso ajudar ela, talvez elas retornem para casa com mais sofrimento ainda. Então, a gente dá o colo. A gente até tem... A diretoria sempre usa muito uma frase que é o acolhimento. E a gente faz muito bem na MAFA, que é o acolhimento. Que é acolher todos que chegam lá. Ou por uma informação, ou por um atendimento, ou só por um colo. E muitas vezes, se a gente tivesse esse entendimento com as famílias, talvez muitos pais não iriam embora. Mas é que a mãe nunca vai embora. Raramente ela vai embora. Né? Mas o pai, às vezes, ele se torna... O que eu estou fazendo? É minha culpa? O que aconteceu? E é mais fácil ir do que buscar o conhecimento. E a gente tem uma frase que a gente usou muito este ano, que é: conhecimento gera empatia. E empatia gera respeito. E que a gente possa ter realmente, de fato, essa frase acontecendo na nossa sociedade. Sabe que eu gravei um episódio com 3 pais atípicos, né? Foi um episódio que a gente fez especial de abril. E aí, quando eu pensei, assim, a primeira coisa... vou fazer uma roda de conversa de mãe. E aí eu parei e disse, não, eu vou fazer uma roda de conversa de pais. Porque eles são pouco vistos, são pouco falados. Mas o que eu pensei, assim, vamos tentar mostrar que tem os pais que ficam, que tem os pais engajados, que tem os pais que assumem um papel ali de ator principal da história e faz, e vai, e busca, e leva, e se envolve, e busca ajudar outras pessoas. Esses pais existem. Até como uma forma de encorajar outros pais. Porque, para mim, fica óbvio, é claro, que o motivo pelo qual os pais vão embora é porque eles são covardes. Sim. Né? Eles se deparam com uma situação complicada e eles não conseguem dar conta daquela situação. E aí eles se mandam, né? Então, o que eu pensei? Vamos mostrar pais que ficaram, para eles mostrarem que é possível, a função deles, né? Que é a função deles, primeiro de tudo, mas que dá para conseguir, né? Que é possível. E um deles me disse uma frase que me marcou muito. Ele disse assim, e a gente, né, a minha família, quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente recebeu um apoio de uma pessoa, não me lembro exatamente se era uma orientadora parental, o que era, mas alguém deu uma assistência muito forte para a família naquele momento. E isso encorajou eles de seguir. E aí ele dizia, talvez se mais famílias recebessem aquele apoio que eu recebi, talvez muitos pais não teriam ido embora. Porque eles teriam se encorajado, se empoderado e seguido em frente. E talvez isso que vocês fazem, esse papel de acolhimento, de trazer isso, pode fazer um papel diferente nesse sentido também, né? De encorajar muitos pais a permanecerem. Acho que até trazendo uma situação que tem na MAFA, que é um pai, ele ficou com o seu filho, é o nosso... ele é nível 3 de suporte, e os pais acabaram se separando, e como ele era grande e forte, ele ficou com o pai. A mãe é presente, sim, faz todo o contato, mas ele mora com o pai. E esse pai a gente teve porque tinha questões culturais, né, de comportamentos que ele tinha que muitas vezes acabava trazendo situações complicadas com o seu filho. E devagarzinho ele foi confiando no nosso trabalho, no nosso atendimento, e hoje a gente tem uma relação muito bacana, onde a gente pode ligar para ele e dizer: pai, vamos repensar nessa atitude? Sim, vocês têm razão, vamos repensar que vai ficar melhor para mim. E esse é um caso que chamava muita atenção para nós. Esse é um adulto, hoje ele tem 47 anos, ele já foi acorrentado em sua casa, né, por uma situação de que não se sabia o que fazer, era o que se tinha. Eles moravam próximo do asfalto e quando morava ou deixava ele em casa e quebrava tudo, ou deixava ele solto e ele poderia ser atropelado. Então, e o pai e a mãe precisavam trabalhar, a sustentação deles era agricultura. Então, para eles irem para a agricultura, deixavam ele amarrado numa árvore. E isso foi algo que foi muito impactante. E hoje ele está conosco há 17 anos e ele tem contato
com todos os nossos alunos, inclusive os de 3 aninhos. E quando acontece alguma situação de um empurrãozinho, um puxãozinho, é com nossos funcionários, porque a gente superou algum limite que ele não gostaria, mas com eles se entendem. Né? Ele não gostava de usar roupas, hoje ele já consegue usar o macacão, ele tem aceitação. O calçado ainda a gente está trabalhando, mas a gente consegue, principalmente quando é no inverno, uma meia adaptada. Então, são casos que precisa desse acolhimento e que precisa ser falado. E te deixo aqui até, né, de parabenizar de ter chamado pais, porque eu acho que é isso. A gente tem que encorajar esses homens, porque essas mães precisam. Quando a Anne fala de suicídio, muitas mães também pensam nisso, porque é uma sobrecarga enorme e que precisa de alguém. E muitas pessoas não têm ninguém, porque o diagnóstico às vezes não é só o pai que vai, a família também vai. E não tem ninguém ali para dizer assim, olha, você quer ir tomar um café com suas amigas, eu fico. Não tem. Muitas mães não têm ninguém. Se não tem uma mafa para eles irem ficar 4 horas, que muitas usam para dormir, o período que eles ficam lá, porque tem noites tem crianças que ficam 2, 3 noites acordadas, sem dormir. Então, muitas mães utilizam esse tempo para dormir, para fazer suas coisas. Mas e quem não tem, que é sozinha? Então, precisa desse olhar. Sim, com certeza. E as crianças, as crianças não, as pessoas, elas vão para lá e elas ficam 4 horas por dia. Exatamente. Como é que funciona a chegada na MAFA? Geralmente é encaminhado ou pela Secretaria da Saúde ou pela Secretaria da Educação. Um grande número é pela educação, pelas escolas mesmo. E a gente analisa o que se necessita essa criança, esse adolescente ou esse adulto. Algumas vão às 5 tardes. Todas as tardes, 4 horas, da 1 até às 5. Mas tem algumas que têm outros atendimentos. Então, vão 2 tardes, 2 manhãs, depende a demanda. Mas o turno é de 4 horas. Inclusive, a gente tem um transporte terceirizado, a gente passa pegando eles nas casas, vem para o atendimento, fica às 4 horas e depois a gente devolve. Então, essa criança, esse adolescente, esse adulto, fica fora de sua casa no mínimo 4 horas e meia, 5 horas. Que é o momento que a sua família também pode utilizar para trabalhar, para dormir, para fazer suas atividades. E esse trabalho ele é um trabalho de contraturno da escola. Então, por exemplo, a criança vai para a escola de manhã e, por exemplo, de tarde vai para a MAFA, é isso? Nem todos os casos. Por exemplo, o adulto só tem a MAFA. Sim. Mas a criança e adolescente, grande parte hoje está incluso na escola regular. Mas a gente tem alguns casos que não conseguiram adaptação e valida, então, a MAFA como a escolarização. Né? Para aqueles casos de nível 3 de suporte, já teve o diagnóstico muito tardio, que a gente perdeu alguns marcos que era importante. Então, era um sofrimento para aquela criança, aquele adolescente, e também para o pessoal da escola fazer a adaptação. Então, se teve um entendimento com a família, com a escola, todos acharam que naquele momento era pertinente ficar na MAFA. Hoje são pouquíssimos casos. Não me lembro bem, mas é em torno de 4, 5 casos dos 120. Que legal. Né? E essas, por exemplo, como que faz para a pessoa se associar à MAFA? Então, ela é uma associação e a pessoa vai lá e se associa, ou tu falou que ela vem encaminhada da Secretaria da Saúde e da Educação. Como é que é para ótima pergunta. Então, na verdade, ela é uma associação, mas ela tem parceria com o poder público, né? Que repassa esse valor. Então, o atendimento da MAFA ele é totalmente gratuito, e não precisa se associar, você só se inscreve numa fila de espera e você tem um atendimento que necessita. Então, todas as pessoas que entram lá, a gente analisa, precisa da eco, precisa da natação, precisa da físio, somente do AE, somente do atendimento para o adulto. Então, é uma análise com a equipe técnica do que se necessita. Mas não tem custo nenhum para fazer o atendimento. A gente atende somente o município de Farroupilha, então, o tamanho, né, da proporção dos atendimentos. Temos parceria com o município de Carlos Barbosa e Nova Roma do Sul. Então, infelizmente, em função mesmo da quantidade, a gente não consegue abrir para os outros municípios. Sim, sim. E mesmo ali já tem uma fila de espera, né? De 62. Até a gente deixa o convite. Muitos municípios que querem saber como é que é o nosso atendimento, a gente é totalmente aberto, é só ligar, agendar, porque a gente gostaria que tivesse uma MAFA em cada município. Então, a gente não se importa de passar as informações, de ver como que é o nosso atendimento, porque a gente, até chegar aqui, 22 anos, a gente errou muito. Mas hoje a gente pode passar a informação do que deu certo. A gente até tem uma fala de uma pessoa da diretoria, que é uma das fundadoras, que ela disse que ela veio e fez a estrada de pedra.
e a gente está asfaltando. E é isso. Às vezes precisa iniciar lá, né, com a estrada de pedra para depois poder ter o asfalto. Sim, e nada como a experiência, né? Nada como o acerto e o erro, né? A gente vê muitas associações, e elas, acredito que seja o caso, né? São fundadas por pais atípicos, né? Porque são pessoas que percebem ali a dificuldade e então querem fazer algo diferente para a sociedade e acabam fundando associações. E o legal da associação de vocês é que ela já está muito bem estruturada, né? A gente vê muita associação que está engatinhando, assim, né? Que está começando a construir os seus passos. Então, quando eu vi ali o Instagram de vocês e eu vi que já existia uma organização, assim, eu achei legal, justamente para, como tu falou, de outras associações irem lá e se espelharem em vocês e construírem um trabalho parecido, né? E o importante é salientar, acho que a questão, assim, a gente se preocupa também com várias coisas, né? E a Aline, assim, tem um olhar bem diferenciado nisso. Agora a gente está passando por todo um processo de remodelar essa MAFA. E daí tem uma arquiteta, que é a Jéssica, que ela trabalha com neuroarquitetura. Então, ela está fazendo um projeto para nós. A Aline pode falar um pouquinho sobre isso, que é muito legal. E ela sempre vai, essa arquiteta, mais a Tere, que é outra arquiteta, conversar comigo para saber assim, tu enquanto autista, né, o que tu acha? Como é que é essa área aqui, como é que vai ser os refúgios? E pedir dicas de coisas que tu acha que isso funciona, não funciona? Essa mudança arquitetônica da MAFA é algo que 22 anos. A gente tem, nosso prédio faz em torno de 8 anos. E a gente tem paredes brancas. E isso era o ideal para o início. Quando a gente inaugurou, a gente pensou, nossa, que entidade que a gente tem. Mas hoje, olhando, já dá para usar cor, já tem móveis adequados, já tem estudo para isso. E ela é estudante de arquitetura, né? Mas ela se sensibilizou tanto com o nosso caso e que ela entregou o projeto prontinho, de forma gratuita. Então, agora é uma outra busca, a gente está em busca de emendas parlamentares para que a gente possa colocar em prática toda essa mudança arquitetônica para qualificar ainda mais o atendimento. E o que me chama a atenção dessa mudança são as cores. Ela pensa até como é um móvel. Por exemplo, o móvel é todo com estrutura de redondada, a questão dos adolescentes, onde eles possam colocar seus sentimentos. Então, é um projeto muito bem elaborado, muito bem estruturado e que a gente está com os dedinhos, né, cruzados para a gente conseguir o recurso, porque vai qualificar ainda mais o nosso atendimento. E aí a gente vê o quanto as coisas não param, né? Isso. Eu gravei alguns episódios atrás com a Cláudia Zirbis. Maravilhosa. Que é maravilhosa, né? E eu já citei ela aqui várias vezes. E o filho dela hoje tem 17 anos, ele foi diagnosticado com 2, então 15 anos atrás. E ela contava que quando, então, ele foi diagnosticado e ela começou a ir atrás de intervenção, e aí ela viu na época que ele tinha, para ele o ideal seria o Denver, e aí não tinha material, não tinham profissionais no Brasil, não tinha material em português. Então, ela começou a pegar o material em inglês, ela traduzia e ela passava para uma profissional aqui no Brasil. Então, ela passava esse material traduzido para aquela profissional estudar e aplicar no filho dela. E a gente está falando de 15 anos. Isso. E hoje está cheio de profissional de Denver. Então, a gente consegue ver que em 15 anos muita coisa acontece, né? A gente está aqui, parece que tudo é a passo de formiguinha, né? Mas tem tanto para melhorar. Claro que tem muito para melhorar em todos os aspectos, mas a gente consegue ver que em 15 anos as coisas mudam muito, né? Então, como tu disse, 8 anos atrás parecia que as paredes brancas eram o ideal. Hoje já tem um outro entendimento. E essa constante mudança é fruto de muito estudo, é fruto de muito... porque a nossa sociedade está passando por isso, né? Eu acho que o autismo, a gente teve agora recente, né, nos Estados Unidos, que eles colocaram de que reduziu de 1 para 36, de 1 para 31, né? O número de crianças autistas conforme o nascimento. Então, a gente está vendo que os estudiosos, eles estão cada vez mais olhando para isso, né? Olhando para essas pessoas e buscando formas de
de trazer uma vida melhor para elas, né? Eu acho que essa questão que tu colocaste, a gente colocou dos 15 anos, né? Há 15 anos atrás eu não teria sido diagnosticada. Há 53 anos atrás eu não teria sido diagnosticada. Sim. Mas é isso, é a ciência que evolui, são os critérios que vão mudando em um olhar. Então, isso é muito importante. Eu digo, o diagnóstico, quando eu fui diagnosticada, a doutora perguntou assim, o que tu almeja agora? Eu digo, respeito. Mas não é isso que acontece. Porque mesmo sendo diagnosticada, e principalmente a mulher, ela vai ser sempre invalidada. Porque a mulher está sendo constantemente julgada. E tu, com diagnóstico tardio, uma pessoa que já tem uma vida funcional, que conseguiu... Mas, assim, ó, as pessoas, eu digo, se vocês não sabem o que custa para mim, muitas vezes, ter algum lugar. De chegar num lugar e ver que é um lugar assim, que eu não me sinto bem. Né? Quantas vezes eu tive que beber para socializar? E o meu consumo de álcool diminuiu 80% pós-diagnóstico. Porque eu pensava assim, eu só consigo ficar nesse lugar bebendo. E hoje eu ainda tenho disso, mas daí é consciente. Eu vou ter que ficar mais um pouquinho, então eu vou beber alguma coisa. Para me sentir bem aqui, para conversar mais de assuntos. Então, eu chego, observo o local, observo as conversas e, a partir daí, então eu vou ter que conversar esse assunto com a pessoa. E, muitas vezes, isso é uma coisa muito custosa para mim, que é essa questão do senso de justiça muito grande, a sinceridade extrema, que a gente assim, escapa, muitas vezes, sabe? A pessoa não espera quando... Foi, sabe? Eu também tento, porque eu não posso também falar tudo. Eu gostaria, mas não posso. Né? Tem certas normas sociais que a gente tem que seguir. Mas tudo isso, assim, é como se a nossa energia fosse esgotando muito rápido. E daí eu tenho enxaqueca sempre na quinta-feira. Daí, com o diagnóstico, eu digo, opa, por que a minha enxaqueca era sempre na quinta-feira? E daí agora eu consigo conversar e dizer assim, olha, eu estou em sobrecarga, eu estou cansando. E a Aline consegue observar. Faz contato visual, sim, mas assim, a maioria das vezes eu estou de óculos escuro por causa da sobrecarga e quando eu vou cansando daquele contato visual, daí eu ponho o óculos, é como se fosse uma defesa, é um escudo. Então, eu vou aprendendo, mas porque eu estudei sobre antes. Por isso que eu acho assim, o conhecimento nos liberta. As famílias, eu gostaria que todo mundo estudasse, todos os autistas diagnosticados fossem buscar, porque é o conhecimento que faz com que eu esteja aqui hoje falando sobre isso. Eu acho que a compreensão sobre ti mesma, né? Entender os teus limites, entender até onde tu pode ir, até onde tu deve ir, até onde tu vai dizer, não, aqui não. Né? Eu acho que ter esse poder de gerenciar a tua vida de uma forma mais estabelecida, né? Eu digo, agora eu estou voltando... Eu não sei se... Eu nunca fui ser quem eu sou, né? Mas, assim, eu disse para a Aline, assim, no feedback da empresa, que eu ficava apavorado. O que é isso agora, feedback? Para mim, feedback era só ir lá, tu precisa isso, né? Porque, assim, tu está sempre sendo julgada, né? E é diferente. Tem momentos que vai ter uma assim, olha, quem sabe tu melhora aqui, quem sabe isso... Mas é uma conversa que eu acho que é uma coisa importante. Mas a primeira vez que eu fiquei sabendo que tinha feedback lá, eu fiquei apavorada. Então, esse ano eu estou num ano assim, muito bom da minha vida. Mas por quê? Porque eu me afastei de várias coisas e de várias pessoas, porque eu precisava saber quem eu era mesmo, assim, e o que é bom para mim, onde eu quero estar. O que é lugar assim, que eu não quero mais estar lá. Tem alguns momentos que você é necessário? Sim. Mas eu também preciso ver assim, o que a Anne gosta, o que a Anne Elisa quer. Eu acho que o diagnóstico traz isso, né? Todas as pessoas autistas adultas que eu escutei aqui me disseram a mesma coisa. Que o diagnóstico foi uma libertação. Que o diagnóstico foi um divisor muito positivo. Porque, como a gente disse, ninguém quer um diagnóstico. Mas, independente de diagnóstico ou não, as características tu já tens. Então... entender as tuas características e entender o porquê de dificuldades, né? Eu ouvi uma autista adulta aqui, que ela foi diagnosticada aos 42 anos. E ela contou que ela tinha muitas crises, ela tomava muito remédio, ela também tinha uma questão que ela era sempre tratada como depressiva, chegou a tomar 9 medicamentos e teve internação hospitalar, tudo... internação clínica, né? E era tudo decorrente de uma sobrecarga de luz e som. Então, ela entendeu. Ela disse, eu vim aqui gravar contigo, eu sei que agora eu vou chegar em casa e vou ter que dormir umas 2 horas. E aí, depois eu tô bem. Só que antes eu não ia dormir essas 2 horas. Então, quando eu vi, eu tava explodindo. Eu tava brigando com todo mundo. Eu tava, né? E, na verdade, era só cansaço. Só que se antes eu dissesse que eu estava sempre cansada, eu ia ser, mas tu vive cansada? Que absurdo é esse? Tipo, é 3 da tarde, tu tá cansada? Que preguiçosa. Que preguiçosa, E ela disse que a partir do momento em que ela entendeu o diagnóstico dela, ela passou, não, eu não vou no shopping.
Eu não vou no shopping porque eu sei que lá vai ter muito barulho, vai ter muita luz e aquilo vai me fazer mal. Né? Uma outra... Se não, eu faço assim, quando eu tenho que ir no shopping por algum motivo, eu vou às 10 da manhã e eu vou direto na loja que eu tenho que ir e vou embora. Em datas comemorativas, Natal, Dia das Mães, nem pensar que eu vou no shopping. Isso não existe, essa possibilidade. Né? Experimentar roupa no shopping, não. Eu pego minha roupa e saio. Então, assim, tu entender o porquê dos teus comportamentos, né? E não é que tu é a chata, né? Que o teu marido quer ir no shopping e tu não quer ir porque tu é chata. A mulher difícil, a mulher louca, né? Várias coisas. Existe um porquê de não querer ir ao shopping, do shopping não fazer bem. E aí tá tudo bem. Tu começa a te respeitar mais também, né? E ninguém é obrigado a gostar de shopping, né? Não. É que a sociedade coloca coisas assim, que nem o fato de eu não saber dançar. E não ter coordenação para isso. Quantas vezes eu me senti mal e me coloquei em situações assim, complicadas por isso, de recusar uma dança e a pessoa me julgar, me expor em público. Que adianta ser bonita, ser nojenta, ser asquerosa, assim. Eu digo, opa, eu não sei. Tu falou 2 para lá, 2 para cá para mim, eu congelo. O fato de tomar chimarrão, eu nunca consegui. Hoje eu entendo, gente, é seletividade. Né? Eu vi, a doutora Fábia perguntou se eu era seletiva em relação a alguma coisa. Eu digo, bala de goma, frutas cristalizadas. Ela disse, mas também assim, ó. Tu vive numa região de colonização italiana. Nunca foi permitido para mim recusar uma comida. O meu pai dizia assim, não quer comer, vai chupar um parafuso até virar prego. Então, assim, eu nem tive a oportunidade de ser seletiva. Porque, ao contrário da seletividade, tem essa questão da compulsão também, né? Tive episódios de compulsão, tanto que eu cheguei a 103 quilos, fiz bariátrica, hoje eu tenho 68. Né? Busca caminhada como autorregulação e descobri na corrida um meio de socializar. Porque eu não convivo só com professores, porque meus colegas não são muito fáceis, sabe? E a criação só de escola, eu digo, então eu vou procurar uma coisa para que vai me fazer bem, né? E que eu vou conviver com outras pessoas. Sim. Eu acho que tudo isso reforça o que a gente está falando aqui, a importância do diagnóstico, a importância de saber se reconhecer e de ser aceito por quem a gente é. Né? Tu falou antes sobre o colar, que às vezes está numa farmácia, a pessoa te chama. E as pessoas sabem o que é o colar, porque muita gente não sabe, né? A maioria das pessoas, assim, já aconteceu, tem escola, a criança aparecer com um cordão do quebra-cabeça e começar, o fulano é autista, né? Daí for lá investigar com a família, o pai ou a mãe comprou porque achou bonito o quebra-cabeça, né? Que o quebra-cabeça, assim, ó, eu vou dizer que nem todo mundo sabe, né? Daí eu sempre procuro, tem o do girassol também, que eu trouxe ali, que é o Sunflowers, que esse é aceito internacional, né? O do quebra-cabeça é só no Brasil, e agora também surge alguns com a questão do infinito ali, que são os neurodivergentes. Mas é bem isso para esclarecer, para as pessoas começarem a olhar. Mas grande parte não sabe, e tem gente que eu acho que finge que não sabe, né? Porque eu não acredito assim, vou atrás para situações com a polícia militar, já aconteceu, a gente vê alunos que estão identificados, sofreu algum episódio de agressão, e a polícia justificar assim, eu não sabia. Eu gostaria que eles soubessem, eles deveriam saber, né? Mas aí, realmente as pessoas não sabem muito ainda. Eu tenho um amigo que fez uma vez um vídeo, né? Ele pegou os colares e saiu andando na rua. E aí ele ia perguntando, né? Tu sabe? Ninguém sabia. Eu vi que ninguém sabia. Por isso que eu falo para as crianças também, para as famílias, a importância deles usarem. Até a Cláudia, ela fala disso, né? O filho dela usa, assim, bem, se ele entrar num local lá, as pessoas vão saber. E já aconteceu com a gente de sair na rua com as crianças e uma criança querer entrar na casa de uma pessoa, né? Claro, nem necessariamente que a criança vai identificada vai ter a reação, mas eu acho que é importante, sabe? Tem pessoas que não gostam porque acham que vai expor. Gente, eu digo que a gente está sempre sendo exposto, porque eu já observei comportamentos num local que se é uma criança típica, está tudo certo ela fazer isso. Mas se é uma criança típica, olha ali, é mal educado, está jogado no chão, está pisando nos outros, daí muda todo o olhar. Então, o autista está sempre sendo julgado. Sim, com certeza. Meninas, nosso tempo está indo para o fim. Eu sempre finalizo os nossos episódios com uma pergunta. Eu vou fazer... A pergunta é a mesma, mas com certeza cada uma vai responder de uma forma. Aline, vou começar contigo. Se tu estivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diria para ela? Que é para ela ter paciência e buscar o conhecimento que vai dar tudo certo. Vai ser dias difíceis, porque não é fácil, mas que ela tenha alguém que seja a pessoa de segurança. Ela precisa ter alguém de segurança e que vai ser olhada. Isso pode ser um familiar,
isso pode ser um terapeuta, isso pode ser a prof da escola, mas ela precisa alguém que vai dizer que vai ser olhada para ela. E que ela busque, né, capacitar todas as pessoas da família. Que a avó saiba o que é TEA, que o vô saiba o que é TEA, que o pai saiba o que é TEA. Porque isso pode ser... Às vezes as pessoas fogem, né, ou têm essa covardia por não saber. Então, eu quero dizer que, por mais difícil, vai dar certo. E que ela vai encontrar pessoas que vão querer ajudar ela de fato. Tá. Anne, o que tu diria para essa pessoa que acabou de receber um diagnóstico? Eu vejo as famílias, quando elas me conhecem, né? Muitas mães, elas têm uma esperança, né? Mas eu não tenho recordação de um abraço de mãe que eu conseguisse que a minha mãe me abraçasse sem eu sentir algo sensorial. Então, acho que eu falei assim, mãe, e vou falar para as mães, né? Talvez eu nunca te abrace. Talvez eu nunca te beije. Talvez eu nunca diga que te ame. Que eu sinta saudade. Mas aqui dentro tem esse sentimento. Porque é difícil, muitas vezes, a gente expressar sentimentos, colocar pela falta de responsabilidade que as pessoas têm, por tudo que está imerso ali. Então, é difícil, mas isso não quer dizer. Talvez eu não chegue lá na AMAFA e todos os dias eu cumprimente as pessoas, dê bom dia, boa tarde, boa noite, válido por um ano, seria o ideal, né? Diga assim para o meu colega assim, oi, tá tudo bem, né? Ou abrace a Aline agradecendo. Mas isso não quer dizer que eu não tenho um sentimento gigante por isso. Então, tentar me ver do jeito que eu sou e respeitar as minhas limitações. Então tá. Meninas, muito obrigada. Obrigada por terem vindo até aqui para a gente gravar esse episódio. Muito lindo o trabalho que vocês desenvolvem. Eu gostei muito de conhecer o trabalho da MAFA e tomara que outras entidades aí também se espelhem aí no modelo de vocês e possam ajudar aí mais e mais famílias, porque a gente precisa muito disso. Acho que nós, como a MAFA, né, em nome de todos os colegas que não estão aqui, alunos, usuários, familiares, a gente agradece a oportunidade novamente e deixa o convite. Né? Se alguém tem dúvida, algum familiar, não importa se seja de longe, queira nos ligar, tem os nossos contatos nas nossas redes sociais, nos liguem. Peçam, se você também é um adulto, né, e que tem alguma situação que você acha que está diferente, que está te doendo, procure ajuda médica. Nunca é tarde para saber o que a gente tem. Pode ser que não seja TEA, pode ser alguma transtorno, alguma situação, mas o quanto antes a gente souber, justifica muitas coisas que acontecem com a gente e diminui muito o sofrimento. Então, muito obrigada e parabéns pelo podcast, pela oportunidade, porque é sobre isso. Acho que é sobre isso, é falar. Obrigada. E ver teus olhos brilharem enquanto a gente está aqui falando. Acho que só isso para mim é muito, muito bom. E ver que é sincero. Na verdade, assim. O podcast, ele surgiu. O autismo, ele entrou, né, na minha vida. Eu sempre trabalhei na área da saúde, buscando mais cirurgias, tratamentos oncológicos, medicamentos de alto custo. O escritório ainda faz isso, né? E aí, alguns anos atrás, começou então a entrar o autismo. Começou a vir um, começou a vir outro. E aí, eu vi que era um processo diferente e eu fui estudar. E aí, como eu fui estudar o autismo, e aí eu entrei no hiperfoco, como tu disse, antes da gente gravar. Eu entrei no hiperfoco, assim, eu olhava podcast de autismo o dia inteiro. Final de semana eu passava, né, e comprando livros, e entendendo. Eu disse, não, eu preciso entender essas pessoas, porque são as pessoas com quem eu converso, eu preciso falar a mesma língua. E eu estudei muito, muito, muito. E eu recebia pessoas no escritório que, de uma certa forma, sabiam dos seus direitos. Alguém já tinha dito que ela tinha direito a um LOAS, né, que era para ela buscar esse direito que estava sendo negado a ela. Alguém já tinha dito para ela que ela podia buscar um tratamento na via judicial. Né? A gente faz também bastante processo de redução de carga horária para servidor público. Então, alguém já tinha dito para essas pessoas alguma coisa para ela nos procurar. Quando teve a enchente ano passado, e eu comecei a ajudar outras famílias com muita vulnerabilidade, e eram pessoas que eu via que não sabiam nada. E, obviamente, eu escolhi o caminho de ajudar famílias atípicas, né? Porque era o universo que eu vivo, né? E eu me deparei, assim, com um cenário que eu não conhecia, porque era muito... A falta de informação era gigantesca, assim. E aí me veio
puxa, eu preciso fazer alguma coisa. Tipo, eu sempre tive isso, assim, meio, né, de querer salvar o mundo, assim. E aí, o que eu posso fazer agora, assim, né? E aí eu tive a ideia do podcast, assim, eu já tinha algo, assim, de como que eu podia falar do autismo, mas quando veio o enchente mudou, sabe? O viés, assim. Então, quando vocês falam do brilho no olho, ele é muito verdadeiro, assim. É realmente, eu faço com muito amor, assim. Tem vezes que, hoje, por exemplo, eu tô meio doente, cheguei aqui pedindo chá, tô doente aí desde o final de semana, mas eu venho com muito amor, assim, venho muito feliz, assim, e tento construir, assim, tento chamar as pessoas para que tenham do mesmo sentimento, assim, para fazer um trabalho bonito, assim, é o que eu quero que as pessoas sintam em casa. Muito obrigada, gratidão. Então tá. Gente, esse foi mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Se você gostou, curta, compartilha. Sigam o trabalho da MAFA, que é um trabalho belíssimo. Nós vamos deixar as redes sociais aqui deles para que vocês também possam seguir e conhecer o trabalho deles. Até a próxima semana que vem. Tchau, tchau.